E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele emitiu uma nota. Divulgou essa nota pública neste domingo com várias críticas ao governo Lula, aumentando ainda mais a crise entre Congresso e Planalto. Segundo ele, os governistas tentam convencer a população por meio de narrativas de que os parlamentares aceitam resolver as divergências entre os poderes em troca de cargos e emendas, considerando as insinuações ofensivas ao legislativo. Além disso, Alcolumbre acusou o governo de tentar interferir no Senado, já que o Planalto estaria segurando o envio de documentos necessários para a realização da sabatina de Jorge Messias, para impedir propositalmente uma eventual derrota. Horas mais tarde, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, também veio a público tentar abafar essas críticas, afirmando que o governo tem o mais alto respeito e reconhecimento por Alcolumbre e nem em troca de apoio. Chamar os nossos comentaristas. Luiz Felipe Dávila, ao vivo conectado com a gente, vai trazer suas avaliações sobre essas trocas de acusações, depois panos quentes sendo colocados por integrantes do governo. Mota, me perdoa, Dávila, daqui a pouco o Mota vai estar com a gente. Dávila, o que é preciso considerar quando o Alcolumbre faz essas críticas ao governo e o governo se defende dizendo não, nunca adotamos esse expediente? Eu digo que essa tensão entre executivo e legislativo, Caniato, ela se dá muito em torno de um executivo frágil, um executivo à deriva. Isso aumenta o poder de barganha do poder legislativo. E é óbvio que tem, sim, cargos em jogo. E certamente, se esses cargos forem aceitos, a resistência ao nome de Jorge Messias reduz no legislativo, principalmente no Senado nessa altura. Portanto, é sim uma tensão, apesar da carta e da postura dura de Alcolumbre, é sim um jogo do fisiologismo e da política. As duas coisas combinadas, quando um governo está à deriva, só aumenta o poder de pressão do legislativo sobre o executivo. Essa tensão vai perdurar cada vez mais no próximo ano, porque boa parte do centrão já desembarcou do governo e vai criar mais dificuldades do que facilidades para o governo no próximo ano. Pois é, daqui a pouco o Mota e também o Diego Tavares farão as análises em relação a essa situação. Eu só tenho um aspecto que a gente precisa se aprofundar. Deixa eu perguntar para o Dávila, porque por mais que a gente observe esse tipo de posicionamento, tanto do Congresso Nacional, né, na figura, neste momento, de Davi Alcolumbre, e também os representantes do governo ou parlamentares que integram a base governista, e muitos pintam isso como é uma crise entre a presidência da República e o Congresso Nacional. Mas dá para a gente projetar quais são as consequências que nós fatalmente iremos nos deparar? Que muitos falam, como consequência, a não aprovação de Jorge Messias poderia ser contabilizada. Você acha que é um exagero falar em não aprovação da sabatina de Jorge Messias como uma consequência dessa crise, Dávila? Bom, se a crise não for bem administrada, Caniato, pode acabar na rejeição do nome de Jorge Messias, mas eu entendo que ainda tem um longo caminho até que isso ocorra. Portanto, o governo precisa entrar em ação, os articuladores políticos, mas o que não pode acontecer é manter uma relação tensa entre executivo e legislativo por muito tempo, porque o desgaste pode sim levar a sabatina de Jorge Messias ser algo que coloque em risco a nomeação dele. Mas tudo o que nós sabemos hoje é que essas tensões existem, mas uma boa conversa do presidente do Senado com o presidente da República pode desanuviar este ambiente que hoje está carregado justamente por falta de diálogo. Pois é, a situação que envolve o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto, a presidência da República, mais um capítulo do que muitos têm considerado como crise, e aí essa manifestação, inclusive, de Davi Alcolumbre dizendo que não trocamos apoio por cargos. Vamos chamar o Roberto Mota agora, conectado ao vivo lá no Rio de Janeiro. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. As trocas de acusações e, naturalmente, as dúvidas sobre como isso seria resolvido. Boa noite. Boa noite, Caniato. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite à nossa audiência. O senador teria dito que é nítida a tentativa de setores do Executivo
de criar uma falsa impressão perante a sociedade de que as divergências entre os poderes são resolvidas por ajuste fisiológico, com cargos e emendas. E o senador tem razão. Esse parece mesmo ter sido um dos principais objetivos do partido que está no poder no Brasil hoje: implantar na cabeça da população uma profunda descrença pela política e pelos políticos. Nunca é tarde para reagir a isso. Diego Tavares também conectado com a gente. Seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Diego retorna aqui ao programa Os Pingos nos Is. Diego, o que achou do posicionamento do presidente do Senado, do Congresso, Davi Alcolumbre, a nota emitida por ele no fim de semana e a resposta do governo, a maneira como o governo se justificou? Como observa essa troca de acusações? Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, boa noite, Dávila e todos que nos acompanham nessa noite aqui nos Pingos nos Is. É sempre um prazer fazer parte dessa bancada. Caniato, a nota do Davi Alcolumbre é uma nota muito sincera e em um bom tom. Mas se nós vivêssemos em um país de fantasia, onde nós não escancaramos dia após dia que, de fato, como disse muito bem o Roberto Mota, as discordâncias são sim resolvidas com mais emendas, com mais cargos. Enfim, claro que como o presidente do Senado diz, uma tentativa do poder público, do poder do governo federal, do poder executivo, de interferir na agenda do Legislativo Federal. Mas quando é que isso não tem acontecido nos últimos anos? Qual foi a última vez, por exemplo, que o Senado Federal exerceu bem seu papel ao sabatinar um candidato indicado pelo presidente da República ao Supremo Tribunal Federal e, de fato, escrutinou o candidato, levou o seu conhecimento jurídico ao limite? Ou, em última análise, qual foi a última vez que o Senado Federal recusou um candidato ao Supremo Tribunal Federal? Eu já respondo aqui para a nossa audiência. Há mais de 130 anos, quando foi indicado um médico ao posto de ministro do Supremo Tribunal Federal, Barata Ribeiro. Agora, é claro que antes tarde do que nunca. É sempre bom ver o presidente de uma casa colocar isso às claras, colocar isso na mesa, mostrar para a sociedade como que as coisas funcionam, ou melhor, como que elas deveriam funcionar, né? De fato, não é de bom tom em uma democracia que tudo, absolutamente toda a pauta, absolutamente todo o entendimento, absolutamente toda a crença dentro do debate público tenha um preço, tenha uma tabela ali em cargos, em espaços, em valores de emenda, que, se cumprida, o presidente da República tem total controle sobre o parlamento. Então, esse levante pode ser, de fato, um marco, ainda que não titularizado pelos políticos ideais para levantar essa bandeira, porque, como eu disse, não raras vezes a gente já acompanhou acontecer exatamente aquilo que Davi Alcolumbre disse que o Planalto os acusa de fazer. Mas, antes tarde do que nunca, como eu disse, espero que esse seja um marco e que, se for o caso, inclusive com a rejeição do nome de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal, o parlamento mostre que tem protagonismo, o parlamento mostre que não está ali só para consumir o dinheiro público na sua atividade, mas para, de fato, realizar aquilo que cumpre ao Congresso Nacional conforme as atribuições constitucionais, para que de fato sabatinem o ministro, para que de fato estudem as pautas, para que de fato votem por convicção e não por conveniência política. Isso é especialmente emblemático, considerando que nós estamos aí em ano pré-eleitoral, um momento que geralmente todas as negociações acabam aumentando o seu volume para que os parlamentares tenham mais facilidade com as suas eleições, com as suas reeleições. Enfim, dá um pingo de esperança de que o Brasil consiga efetivar de fato aquilo que está previsto na Constituição já há muito tempo, que é a tripartição de poderes, que é um poder funcionando como freio e contrapeso do outro, que nós não vivamos mais nessa disfuncionalidade entre os poderes da República. Pois é, inclusive é bom destacar para a nossa audiência, informação de bastidor, ao que tudo indica, Davi Alcolumbre deve manter a sabatina no dia 10. O governo e integrantes da base governista gostariam de adiar, inclusive para o ano que vem, para que tivesse mais tempo para fazer aquele processo de convencimento dos senadores. Deixa eu só passar para o Mota, para ele refletir sobre o aspecto que envolve a crise ou a suposta crise. Se há uma crise, ela passa necessariamente pela indicação de Jorge Messias para a vaga no Supremo Tribunal Federal, Mota? Porque não faz tanto tempo assim que chamavam Davi Alcolumbre de
aliado do governo federal. Então muitos ficam sem entender, né? Caniato, o inimigo de hoje é o aliado de amanhã e vai ser o adversário de depois de amanhã. Isso, por si só, não é nada demais. A política funciona assim mesmo. O que tem demais nessa história é o que o senador disse. Se a população brasileira perder a esperança de que a política adiante para alguma coisa na melhoria das nossas vidas, o que é que resta, né? O governo negou que esteja negociando o apoio do Congresso em troca de verbas e de cargos. Mas essa é exatamente a impressão que a gente tem. Pode ser equivocada, mas é a impressão que a gente tem. A ideia de que o brasileiro médio tem é de que a função da máquina do Estado é criar cargos e verbas para os amigos. E aí eu recomendo um teste simples, um teste que qualquer cidadão pode fazer para verificar se realmente a máquina do Estado está a serviço do cidadão ou se ela está a serviço dela mesma e daqueles que a controlam. Faz o seguinte, peça para alguém do governo federal, e eu acho que esse teste você pode fazer com qualquer pessoa do governo, qualquer pessoa. Peça para ela dizer de cabeça, sem consultar nada, o nome dos 38 ministérios e dos 38 ministros. O Dávila abriu um sorriso, né, Dávila? Talvez seja difícil, mas, Dávila, é preciso considerar que talvez o governo abra a caixa de ferramentas e se utilize de um expediente que é muito conhecido, né? E muito conhecido justamente por convencer os parlamentares a andarem de forma mais alinhada, né, às propostas do próprio governo. Caniato, só que a situação está ficando cada vez mais dramática. Por exemplo, o Senado resolveu atrapalhar, entre aspas, a vida do governo, passando mais um privilégio para uma categoria de funcionário público com aposentadoria especial. Isso só atrapalha o nosso bolso, não é o do governo. Aliás, se quisesse ajudar a população, Davi Alcolumbre poderia desengavetar, por exemplo, os supersalários, que estão há 2 anos parados na gaveta do Senado. Esse sim, colocar em votação teria impacto imediato na redução da despesa pública em mais de 3 bilhões de reais. Além de tudo, Caniato, uma medida moralizadora. Afinal de contas, é um escândalo consumir mais de 3 bilhões de reais com o salário de uma pequena elite do funcionalismo público, quase todos do poder judiciário, que ganham acima do teto constitucional. Isto sim seria uma medida para dar um recado da independência. Agora, daqui a pouco sai uma nomeação e sai todo mundo dando abraço, e aí depois querem que a gente não acha que há fisiologismo na barganha entre legislativo e executivo. Temos aqui várias pautas para reduzir o tamanho da despesa pública, mas isso não parece muito palatável ao presidente do Senado, mas seria extremamente popular perante a população. Agora, essa falta de coalizão que o Executivo Federal tem no Congresso Nacional, muita dificuldade de articular, muitos falam inclusive na possibilidade do indicado não passar na sabatina do Senado Federal. Diego, dá para a gente projetar quais são as consequências dessa dificuldade em administrar uma crise junto ao Congresso? Olha, eu acho que o principal diagnóstico que nós temos aqui, Caniato, é a criação já há algum tempo de uma cultura de governo que fugiu daquilo que é o nosso presidencialismo de coalizão. Nós temos hoje uma cultura de governo eminentemente calcada no acesso parlamentares ao orçamento público, seja por intermédio das vagas disponíveis na máquina pública, que são inúmeras, seja pelo acesso a uma quantidade cada vez maior de emendas parlamentares. O que nós acompanhamos nos últimos anos é uma dificuldade imensa do presidente da República estabelecer uma base sólida dentro do Congresso Nacional. Isso se deve a vários fatores, também pelo agigantamento de alguns partidos, enfim, pela própria polarização política que colocou o centro do espectro político em um espaço
digamos, desconfortável nas discussões dentro do parlamento, mas o fato, e isso se evidencia por números, inclusive, vou dar um dado aqui, nas eleições municipais, cerca de 98% das prefeituras que mais receberam dinheiro de emendas parlamentares ou reelegeram os seus prefeitos ou elegeram os sucessores do prefeito que estava na cadeira. Então, está muito claro que existe uma cultura de governar por intermédio do orçamento e pros parlamentares acaba sendo muito mais vantajoso fazer como faz o Uber, cobra por corrida. Cada pauta se faz uma demanda diferente, para cada pauta nós pedimos novos cargos, para cada pauta nós pedimos uma fatia nova do orçamento, ao invés de se consolidar uma base sólida com a qual o governo pode contar na aprovação das suas pautas. Então, o principal problema é esse. O parlamento hoje entendeu que existia uma receita para que os parlamentares se reelejam a cada mandato, para que se perpetuem no poder e investem nessa receita. O problema essa receita depende do orçamento brasileiro, que, como inclusive nós vamos repercutir aqui mais para frente, está extremamente afogado. Nós temos um problema fiscal muito grande e mesmo assim parece que os parlamentares não largam o osso e o governo também, ao seu turno, não se propõe em estabelecer uma agenda de país que traga na base do discurso, na base da ideologia, vozes dentro do parlamento para que engrossem esse projeto, para que esse projeto seja de fato e também do ponto de vista eleitoral viável para que esses parlamentares também, olhando para a sua reeleição, possam a ele aderir. Então, se o governo não faz a sua lição de casa de ter um projeto para o país e o parlamento fica mais vulnerável a essa receita de reeleições sucessivas, há de fato a construção também de uma agenda de Brasil, vamos continuar patinando nesse lamaçal. O Brasil sem crescimento algum, pelo contrário, piorando cada vez mais a sua situação econômica, em torno de, como muito bem disse o Dávila, perpetuar no poder uma elite do funcionalismo público que tem acesso a grandes salários, que tem acesso a muitos cargos e uma vida digna de países nórdicos aqui às custas do pagador de imposto brasileiro.